Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Paulo termina a primeira epístola que ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram da fé. A graça seja com vocês. Eu sempre gosto de dizer que as epístolas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, são conselhos de um pastor velho para um pastor jovem, um pastor que já tem muitos anos de ministério, falando com um pastor que está começando no ministério. Paulo, um pastor velho, e ele está conversando com seu filho na fé, Timóteo. Ele termina a primeira carta dizendo essas palavras: guarde o que lhe foi confiado. O que foi confiado a Timóteo? Se você ler o início da carta, lá no capítulo 1, a partir do verso de número 3, Paulo diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus pela fé. O objetivo desta obra é a instrução que vem do amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Olha, a igreja no primeiro século já era invadida por falsos mestres. E esses falsos mestres, alguns deles eram gnósticos, e os gnósticos diziam que o que interessa é você ter a doutrina correta. Ou seja, se a sua doxologia fosse correta, ótimo, você podia fazer o que você quisesse. Por isso, Paulo escreve a Timóteo: olha, primeiro, cuidado, não entre nessa de ficar discutindo mitos, ficar discutindo genealogia, quem é filho de quem. Não, esquece isso, seja prático. Simplesmente, olha, essa questão de ter um coração puro, esse é o que interessa, o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. É isso que Deus espera de nós, que tenhamos um coração puro, uma boa consciência e, acima de tudo, vivermos de acordo com a vontade dele. Por isso, Paulo termina a sua carta dizendo essas palavras para Timóteo: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Essa doutrina verdadeira que te foi confiada. Não só isso, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias, o que é falsamente chamado sabedoria. Como tem falsa sabedoria? Pessoas que inventam, pessoas que dizem estar pregando o Evangelho, saem da Bíblia e falam coisas que apenas massageiam o ego. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é escrita, a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, mas nem sempre quando eu prego a palavra de Deus. Por isso eu preciso ser fiel a ela. E Paulo fala isso a Timóteo: Timóteo, seja fiel a isso. Cuidado, cuidado. Algumas pessoas que vão por esse caminho, eles caem da fé. E você, Timóteo, permaneça sempre assim. E a mim e a você, Paulo diria a mesma coisa. Olha, faça isso, faça isso. Guarde o que lhe foi confiado. Guarde a boa palavra, guarde a boa consciência, guarde a boa doutrina. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.